Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E na aula de hoje vocês vão aprender detalhado com um vídeo editado a Necessaire Humberto. Essa peça nós ensinamos para vocês numa aula gratuita ao vivo lá no Instagram. Já vou deixar os Instagrams aqui, as nossas redes sociais para vocês acompanharem e não perder nenhuma novidade. O molde dessa peça, ele ficou gratuito de presente exclusivo somente para quem assistiu essa live. Agora o molde dessa peça é um presente exclusivo para as nossas alunas assinantes da Costura da Felicidade. Eu convido você a vir fazer parte da nossa família e ser feliz demais na costura com mais de 280 aulas entre peças e aulas complementares muito preciosas que permeiam o mundo da costura criativa. A aula da Necessaire Humberto foi um presente no lançamento de uma das aulas, em especial do mês de Dia dos Pais. E nós decidimos trazer para vocês o passo a passo aqui, ó, mais rapidinho, detalhado aqui no YouTube, então com um vídeo objetivo para que vocês possam aprender. A Tuquinha também gravou a aula dessa peça, só que em tecido e sem o vivo, para que vocês possam ver outras formas de acabamento e complementar o conhecimento de vocês. Mesmo que você não possa fazer o investimento na Costura da Felicidade, eu convido você a mesmo assim assistir todo o passo a passo para que você possa adquirir muito conhecimento e quem sabe até desenvolver a modelagem para fazer uma peça como essa aí no seu ateliê. Então vamos lá para esse passo a passo que ele está muito especial. Para fazer a Necessaire Humberto, nós precisamos do molde, que esse arquivo é exclusivo para alunos e alunas assinantes da Costura da Felicidade. Na primeira página, ele tem todas as instruções de impressão e de montagem do molde. E eu vou ter para vocês também na página seguinte todos os detalhes e informações que a gente vai precisar. Materiais que são medidas retas e também os cortes no molde com as quantidades dentro de cada parte do molde. Então eu vou separar os meus materiais para confeccionar essa peça. Com as medidas que estão no meu molde, eu vou começar preparando o meu canalzinho do zíper. Então separei as duas medidas de material principal, eu tô usando aqui um sintético 0,8 com fundo em malha. E eu colei no avesso dele, com a cola spray, um TNT de 80 gramatura, para dar uma estrutura maior nesse meu sintético. Cortei as duas medidas como tá anotado no meu material e cortei mais duas vezes no forro. E de forro eu tô usando o Bagum, que é um material impermeável e muito bom para trabalhar nesse tipo de peça, tá bom? Cortei aqui a minha medida de zíper, separei o meu cursor e cortei também dois acabamentos em montana, que é uma sugestão de acabamento de arriata que eu vou mostrar para vocês aqui nesse canalzinho do zíper. E para finalizar, eu vou precisar também dos cortes desse molde aqui da lateral, duas vezes no tecido principal estruturado, então o meu sintético que eu já estruturei com TNT, e duas vezes no meu forro, tá bom? Vou começar preparando o meu zíper, vou pegar o meu zíper direito virado para baixo, vou fazer uma costurinha bem na bordinha, prendendo ele aqui no lugar. Vou pegar agora o meu forro direito para baixo, margem com margem, e vou costurar agora com margem de meio centímetro. Jogo forro e tecido principal para um lado, zíper para o outro, e vou fazer aqui o pesponto. E depois eu vou repetir aqui do outro lado. Depois que eu já tiver com o canal do zíper com o meu cursor já passadinho aqui prontinho, nós vamos pegar esses dois acabamentos aqui, ó, em montana, e eu vou fazer um arredondamento em uma lateral, que é opcional. Eu quero fazer um arredondamento aqui, ó, numa pontinha. Para fazer esse arredondamento, eu vou usar uma canelinha mesmo da minha máquina. Vou colocar aqui, ó, bem no cantinho, e vou arredondar usando uma canetinha para marcar sintético. Com um deles já recortado arredondado, eu vou usar ele mesmo como molde para arredondar o outro, ó. Com as minhas duas arriatinhas já prontinhas, eu vou posicionar com o lado direito do meu montana virado para baixo, aqui na bordinha, ó, bem centralizado. Agora eu vou pegar esse meu molde da lateral e reparem que eu cortei o meu tecido principal exatamente no formato do molde e o meu forro eu cortei um pouco maior. E eu vou posicionar da seguinte forma, ó.
direito virado para baixo e aqui o meu forro também direito para cima. Então, forro direito com direito, tecido principal direito com direito. Alinho ele bem bonitinho aqui e nós vamos costurar com margem de meio centímetro. Jogo o tecido principal e forro pra lá, ó. Vou fazer aqui um pesponto e já vou fazer um pontinho aqui bem na bordinha para refilar todo esse excesso do forro. E eu vou repetir aqui do outro lado. Com esses acabamentos aqui das arriatas que ficou aqui, nós vamos dobrar ele aqui para baixo, ó. E aqui na pontinha centralizadinho, eu vou colocar um rebite. E aí ele vai ficar essa arriata, ó, embutidinha de um lado e rebitada do outro, com um acabamento diferenciado. Se você não tiver o rebite, você pode posicionar ele aqui bem certinho na posição que você quer e com muito capricho fazer um pontinho, uma costura aqui. Mas isso você vai fazer antes de fechar esse forro aqui, tá? Para a costura não ficar aparecendo ali do outro lado. Mas você pode fazer uns pontinhos aqui também para prender ele nessa posição aqui. Para colocar o rebite, olha, eu vou colocar aqui uma base para proteger a minha mesa. Essa base aqui é uma base cepo. E aí eu vou posicionar aqui, vou utilizar esse vazador e vou abrir um buraquinho centralizado aqui, ó, passando lá pro outro lado e vou colocar aqui um rebite. E aí vou repetir do outro lado. Ele vai ficar dessa forma, com o rebite aqui fazendo o acabamento, fica lindo. E nós vamos posicionar agora aqui a medida de alça. Eu deixei para vocês no material uma sugestão de alça em montana, mas eu quero mostrar para vocês também essa sugestão aqui de alça. Eu tô usando uma alça pronta com 3 centímetros de largura e eu cortei aqui a medida que tá informada no material. Só que ao invés de cortar uma alça apenas, ó, eu cortei aqui uma medida de alça chique e uma medida dessa alça de poliéster estampada, olha que linda. Só que ela é bem molinha e eu queria que a alça ficasse mais armadinha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma sobre a outra, bem alinhadinho, e vou fazer um pesponto aqui, ó, deixando as duas unidas. E aí eu fico com uma alça assim, ó, com um lado preto, o outro lado vai ter a estampa e ela vai ficar mais rígida e eu ainda vou aproveitar essa estampa linda aqui na minha alça. Olha que linda que ela fica e super facinho de fazer. E detalhe, o lado que tá estampado eu vou deixar virado para baixo. Então quem vê de longe vai ver só a alça preta e chegando perto aqui vai ver esse detalhe chamativo. E eu vou posicionar exatamente pro lado onde fecha meu zíper, posicionada meio centímetro para baixo dessa costura. Então eu vou posicionar aqui um lado, vou fazer uma costurinha bem na bordinha para prender aqui no lugar. E olha só que bacana que fica esse detalhe na nossa peça, bem discreto, mas também com um detalhe super diferente. Então agora eu vou separar o meu canalzinho do zíper que já tá pronto e nós vamos preparar o corpinho da nossa peça. Pro corpo nós vamos ter esse molde que eu vou cortar uma vez no tecido principal estruturado, então já cortei no meu sintético que eu colei no TNT. E no material você vai ter as medidas pro bolso lateral. Então eu vou separar a minha medida de zíper e a minha medida do forro, que é para fazer o acabamento. Já separei então a minha medida do forro para esse bolsinho, a minha medida dos acabamentos do zíper e a minha medida de zíper, que eu já vou entrar com o meu cursor. Deixe bem selado, ó, nas pontinhas do zíper. Vou pegar a minha medidinha aqui, ó, de sintético, vou posicionar direito com o direito do zíper. Vou pegar o meu forro direito com o avesso do zíper, fazer o sanduíche dessa forma. Vou costurar aqui com margem de meio centímetro. Vou jogar para fora esses acabamentos e vou fazer aqui um pesponto, vou refilar esses excessos aqui também. Vou ficar com a ponteirinha dessa forma e vou repetir aqui do outro lado. Agora que eu já tô com o meu zíper pronto, vou dobrar essa parte aqui de cima, ó. Vou encontrar o centro. Vou pegar o meu zíper, vou dobrar ao meio também e vou encontrar o centro dos dois lados. Vou posicionar o meu zíper direito com direito, centro com centro aqui. E vou fazer uma costurinha aqui para prender ele no lugar. Primeiro uma costurinha bem na bordinha. Vou pegar agora a minha medida de forro, vou posicionar
com o direito virado para o avesso do meu zíper. Vou alinhar margem com margem e vou costurar com margem de meio centímetro. O meu forro tem a mesma largura dessa parte aqui de baixo, ó, desse acabamento. Então, eu vou alinhar margem com margem e vou costurar aqui agora com margem de meio centímetro. Vou jogar só esse meu tecido principal aqui pra cima, o forro pode deixar ele pra baixo, vou deixar ele bem esticadinho aqui, ó, e vou fazer um pesponto de acabamento aqui em cima. Em seguida, nós vamos pegar a medida do corpo da nossa peça, que também tá anotado no molde. A medida do corpo, ela é maior e a parte de baixo você vai arredondar utilizando o mesmo molde que nós usamos para cortar aqui essa parte. Então, é só posicionar na parte de baixo e você vai arredondar aqui embaixo utilizando esse mesmo molde. E vamos ficar com a medida dessa forma aqui. Também estruturei num TNT o meu sintético. Vou posicionar aqui centro com centro do meu zíper. Então, eu vou encontrar o centro aqui dessa parte reta. E vou fazer primeiro uma costurinha bem na bordinha aqui, prendendo o meu zíper no lugar. Vou pegar agora a outra medidinha do forro desse bolsinho, vou posicionar, ó, com o direito virado pro avesso do meu zíper. Alinho bem certinho aqui, ó, com a largura do meu material, margem com margem aqui também, e vou costurar com margem de meio centímetro. Vou jogar o forro e esse tecido maior principal pra baixo, ó. Agora você pode jogar o forro também pra baixo, tudo junto. Deixa bem esticadinho aqui, ó. Bem esticadinho aqui. E nós vamos fazer aqui um pesponto de acabamento. Vou ficar com esse forro aqui, ó, dessa forma. E eu vou unir ele aqui, ó. E vou fazer uma costurinha fechando essa parte de baixo. Aqui na lateral ele vai fechar com a gente fechando a peça. E eu posso já fazer isso prendendo o meu forro. Você vai ter aí no material uma medida principal de forro para você cortar, que é pra gente posicionar tudo isso daqui já montadinho aqui em cima e fazer uma costurinha aqui em volta para prender o forro. Mas antes, eu quero colocar uma etiqueta minha aqui centralizadinha e o avesso dela ficar escondido aqui, ó, embutidinho na minha peça. Essa peça, a gente vai fazer o acabamento dela com o vivo. Eu vou usar esse vivo pronto plástico. Um lado tem esse caninho, o outro lado é essa parte achatadinha. Vou colocar o calcador de vivo na minha máquina para aplicar essa peça. E recortei aqui um pedacinho de acabamento de sintético para eu posicionar aqui para fazer o acabamento desse meu vivo, tá? Vou trocar o calcador pra gente aplicar esse vivo. Já coloquei o meu calcador de vivo aqui na minha máquina, então eu vou posicionar, olha, encontrei o centro aqui nas laterais, então dobrei ao meio e fiz um piquezinho para marcar o centro. E aqui também na parte de cima e de baixo, dobrei ao meio e fiz um pique para marcar o meu centro. Vou pegar o meu acabamento aqui, eu vou colocar com o direito para baixo, o meu vivo aqui por cima, bem alinhadinho aqui no centro, e vou começar a costurar aqui, deixando a parte gordinha do meu vivo na canaleta do meu calcador. Então, aqui vocês vão ver que a parte gordinha do vivo tá na canaleta do calcador e a parte achatadinha, margem com margem do meu material. E vou colocar o maior ponto da minha máquina. Aqui no meu caso é o ponto 8, tá? Então, vou colocar, aplicar o meu vivo, deixando ele bem alinhadinho aqui, margem com margem. Chegando aqui onde começou, ó, só cortar bem rente, um com o outro. Vem com esse acabamento aqui por cima, ó, e vamos costurar, finalizando aqui a aplicação do nosso vivo. Esse excesso a gente pode recortar. E o nosso vivo tá aplicado na nossa peça. Vou pegar o meu canal do zíper e vou encontrar os pontos centrais também. Então, vou encontrar aqui, ó, costura com costura,
Vou fazer um pique aqui marcando o centro. Eu vou deixar a minha alcinha também virada pro lado que tá aqui, ó, esse meu zíper fechando, tá? Então, eu vou posicionar centro com centro aqui na lateral, ele vai ficar assim, olha, cruzado, tá? Então, as laterais menores aqui vai ficar nessa parte maior. Direito com direito, pique com pique, bem alinhadinho. E eu vou fazer uma costurinha aqui, prendendo ele já na posição. Aqui do outro lado, a mesma coisa, ó, centro com centro. E eu já vou prender ele aqui no lugar. Eu já diminuí o ponto da minha máquina para um ponto 3,5. Agora, eu vou pegar esse ponto central aqui e vou encontrar aqui, ó. E agora, aqui do outro lado, ó, centro com centro. Agora que já prendemos os 4 pontos centrais, nós vamos agora, ó, alinhar aqui, bem alinhadinho, margem com margem, encaixando toda a volta, encontrando margem com margem. Eu vou clipar toda a volta aqui, você vai ver que ele encaixa direitinho. Costurada, com uma única costura você fecha toda a peça, depois você vai passar o viés de acabamento. Aqui no canal tem vários vídeos em que eu mostro pra vocês o acabamento com viés. Aqui eu aconselho o viés Bois Neon, porque ele vai se encaixar muito bem com as curvas, tá bom? E agora é só virar nossa peça pro lado direito, eu já mostro pra vocês como que ela ficou. Olha que luxo que fica essa peça. Olha esse acabamento da alça, que deu um charme totalmente diferenciado nela. Esse acabamento lindo. Esses materiais você encontra na nossa parceira. Eu deixo aqui pra vocês na descrição do vídeo qual parceira que vocês encontram e tem cupom de desconto, tá bom? Lindíssima essa peça que nós preparamos pra vocês com muito carinho. Vem fazer parte da Costura da Felicidade pra vocês aprenderem muito juntinho com a gente. Tudo que vocês precisam saber para ser feliz na costura criativa, tá bom? Então essa é a aula da Necessaire Humberto em sintético com acabamento em vivo. Se você é do time do tecido e não quer fazer acabamento com o vivo, eu convido vocês a assistir o vídeo da Tuca lá no canal Tuca Ensina. Ela ensinou o passo a passo completinho dessa peça com o acabamento em tecido e sem acabamento em vivo. Ficou linda a peça e vocês vão também complementar o conhecimento aí no ateliê de vocês, tá bom? Que Deus abençoe muito a vida de vocês e até as próximas aulas!